Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Olívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais e faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Chegamos hoje ao dia 28 de janeiro, quarta-feira da terceira semana do tempo comum. Então, janeiro está terminando. Demorou para terminar, mas está terminando. E nós vamos refletir, então, o evangelho de hoje. Jesus vem falar conosco sobre a semente. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe a colheita, plantas para o irmão. Vamos refletir o evangelho de hoje? Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Vamos refletir o Evangelho, está no livro de Marcos, capítulo 1, Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escuta, chega Satanás, tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, ele contou a parábola, ele chamou a atenção dos apóstolos e discípulos porque não conseguiram entender a parábola e explicou a parábola para eles. Então vamos começar, vamos ler e entender, como Jesus fez aqui com eles. O semeador saiu a semear. Jesus é o semeador.
Ele é que joga a semente, a palavra de Deus no nosso coração. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Então Jesus semeou, e hoje quem está semeando a palavra somos nós, porque ele deu esse dom para os discípulos que transmitiu a nós. Então você hoje está ouvindo a palavra de Deus. Qual é a palavra? Vamos supor que nós estamos falando aqui sobre o evangelho das bem-aventuranças. Vamos supor que seja o evangelho das bem-aventuranças. As pessoas sentaram em volta de Jesus, escutaram ele falando, bem-aventurados são esses, bem-aventurados são aqueles. Muitas pessoas estavam ali ouvindo. Para algumas pessoas, e vamos colocar agora uma igreja lotada, um centro de evangelização lotado, um PHN da Canção Nova lá com 150 mil pessoas, como foi os anos para trás, e Frei Gilson estava ali pregando a palavra de Deus. A palavra que Frei Gilson estava pregando, ela caiu em todos os corações? Todos ouviram? Vamos começar pelo ouvido. Todos ouviram? Sim. Todos estavam em silêncio, prestando atenção? Estavam. Uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram os pássaros e a comeram. De quem Jesus está falando? Das pessoas que estavam ali, que ouviram, mas que não guardaram no coração. E o passarinho é aquele que desvia o seu olhar, a sua atenção. Já acabou? A palavra caiu e a pessoa nem escutou. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada e, como não tinha raiz, secou. Então 150 mil pessoas ouviram a palavra de Deus. 30 mil ouviram, mas estavam perdidas. É o celular na mão, é uma pessoa chamando a atenção, é um cochichando daqui, outro dali. Quando viu a pregação acabou, o passarinho foi embora, levou a palavra, levou a semente, levou tudo. A pessoa saiu dali do mesmo jeito que chegou. Outro tanto, vamos chutar aqui, mais outros 30 mil ouviram a palavra, tá? A palavra caiu no seu coração, a pessoa ficou, que palavra bonita, nossa, mas ele falou tão bem, é verdade. Não, mas ele estava falando isso é verdade, é mesmo. Nossa, eu nunca tinha ouvido essa pregação desse jeito. Ficou empolgada, né? Mas quando saiu o sol, quando a pessoa saiu do centro de evangelização, de dentro da igreja, né? Acabou a pregação, a pessoa foi para a fila do almoço, para a fila do banheiro, né? Para a pousada. Aí chegou lá, já começou o problema, a discussão, a briga, por causa de uma bobeira. Pronto, perdeu a graça. Perdeu a graça de Deus, ela perdeu. Então, o sol saiu, queimou, porque a palavra não tinha raiz. Ela ouviu, gostou, mas não guardou no coração. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram e ela não deu fruto. Então, a pessoa estava com o coração tão amargurado, tão fechado, né, cheio de espinhos, de maldade, de falta de perdão, né, sabe, palavras perdidas pela boca, pessoas que estavam ali por estar, mas o coração não estava ali. A palavra caiu no coração dessa pessoa também, mas os espinhos a sufocaram. Isso não é para mim. Eu perdoar, se o evangelho, né? Eu fazer isso, eu sair em evangelização, de jeito nenhum. Esse padre não está falando para mim, não. Outra parte, aí não deu fruto, né? O coração sufocou. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. Aí essas já são outro grupo de pessoas que ouviram a palavra, que entenderam o que o Frei Gilson estava falando, guardaram no coração, anotaram na palavra, na Bíblia, e tomaram um propósito. Eu vou fazer isso.
E no dia seguinte, quando voltou para casa, já começou a viver aquilo. Isso é pecado, não serve para mim. Então já começou a riscar. Ali mesmo, no seu celular, já começou a apagar contatos que levavam você a pecar. Já saiu dali com uma decisão. Um exemplo, tá, gente? Eu vou viver um namoro santo, eu vou viver um casamento santo, eu vou me ingressar numa comunidade católica porque eu quero viver uma vida santa. Eu quero ser sacerdote, já procura um sacerdote. Então a palavra caiu no coração e já começou a dar frutos, 30, 60, até 100 por um. Porque quando a pessoa saiu dali, ela já saiu com o propósito de evangelizar outras pessoas com a sua vida. Com a sua vida. O Frei Gilson, ele consegue evangelizar tantas pessoas com a sua simplicidade, com a sua vida. Eu trouxe ele aqui, podia trazer qualquer outra pessoa, sacerdotes das nossas paróquias, pessoas que estão engajadas, pessoas que servem na igreja, pessoas que a gente olha e fala, essa pessoa realmente é uma santa. Mas não pelo que ela fala, pelo que ela vive. Então, eu trouxe aqui a figura dele, podia trazer de qualquer outro, foi ele que me veio aqui agora. Então, ele sim, ele consegue evangelizar 30, 60, até 100 pessoas num encontro, né? Um encontro que tem 100 mil, 200, 300, 400, 500 pessoas, 1 milhão, 10 mil pessoas, né? Saem dali com o coração abastecido de Deus. E eu não quero, já busca um sacerdote, já faz uma boa confissão, já busca um diretor espiritual e já começa. É devagar, não é um dia para o outro, mas com um propósito. Eu quero mudar de vida. Eu posso ir à missa todo dia, então eu quero ir. Eu posso rezar o texto todo dia, eu vou fazer isso. Eu quero rezar agora o rosário, só o texto é pouco. Eu quero fazer jejum, quarta e sexta, porque só sexta é pouco. Além do jejum, eu quero fazer abstinência de carne, por amor ao Senhor. E aí você começa a mudar de vida. É isso que Jesus está explicando aqui na parábola. No final, ele vai falar isso, né? No final, ele vai explicar. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que escuta, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Satanás não quer que a gente escute a palavra e guarde no coração e viva a palavra. Ele quer logo tirar a palavra da gente. Então, é onde eu fico ciscando, a palavra passa e eu não escutei, porque, né? Eu estava preocupada com outra coisa. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo. Ficaram empolgados, só empolgação. Quando chegam a tribulação, a perseguição por causa da palavra, logo desiste. Opa, isso não é para mim. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Está muito presa às coisas do mundo. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom, são os que ouvem a palavra, recebem e dão fruto e colocam em prática. Amém? Vamos colocar a palavra de Deus em prática hoje, gente? O que Jesus está pedindo para mim e para você? Vamos viver a palavra de Deus, colocar em prática. Se eu tenho condições, eu vou à missa todo dia. Se eu tenho condições de cuidar de alguém, eu vou deixar com o meu cansaço que outro descanse. Vou lá ajudar. E é assim, é um dia após o outro. Dá testemunho durante o trabalho, com os seus clientes, com os seus amigos, da faculdade, com a sua família. Não, isso não é para mim. Hoje não vou fazer isso não. Entendeu, gente? É isso que Deus quer de nós. Amém? Que você possa ter um dia maravilhoso na presença do Senhor e que a semente possa cair no seu coração como terreno bom para dar frutos de verdade. Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.